o que é o relacionamento de casal dentro da visão do sistema como um todo, né? Na visão sistêmica, os casais eles se unem por um objetivo. Eu acho que na visão geral, né? Mas dentro da visão sistêmica, esse objetivo ele tem uma funcionalidade, né? Ele tem um motivo maior que é uma propulsão dos dois como pessoas que juntos geram uma força propulsora e ela, bum, lança esses dois aí para cima, para o aprendizado total. É o relacionamento mais íntimo que a gente tem e por ser o relacionamento mais íntimo, é o relacionamento onde a gente mais cresce, onde a gente mais se desenvolve ou onde a gente mais é puxado para baixo. Então, vai variar um pouco do tipo de relacionamento de casal que a gente vive, né? O relacionamento de casal, ele precisa ter uma visão entre os dois que fazem parte, né, desse relacionamento. Então, assim, não adianta nada, por exemplo, eu sou casada com o Diego, não adianta nada eu ter uma visão de relacionamento de casal, de casar, ter filhos, viver a vida toda numa casinha, fazendo comidinha e no meu relacionamento, o meu parceiro, ele tem uma visão de relacionamento de casal de viajar o mundo inteiro. A gente não vai entrar em combinação, a gente não vai estar combinando, né? E aí quando um entra com uma visão e o outro entra com outra visão, começam as distorções. O relacionamento de casal, ele é realmente uma força propulsora, né, para o nosso crescimento como indivíduos. Quando a gente tem um relacionamento de casal, onde a gente tem uma mesma visão, onde a gente compartilha da mesma visão, a gente consegue seguir os dois numa linha contínua e crescer, né? E se fortificar e crescer. Mas o que é que embasa essa visão em comum, né? O que é que vai girar em torno dessa visão em comum? As experiências que cada um precisa passar na vida. Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Uma mulher, né, que no sistema familiar dela, na família dela, é aquela confusão, aquela gritaria, todo mundo muito exaltado, muito contente, muito, não sei o que, aquele falatório todo. E na família do homem, né, aquela tranquilidade, aquela paz, quase ninguém se comunica muito bem, aquela introspecção. Então, a energia dela, o movimento energético dela, atrai para uma experiência de vida um homem que tenha aquela família, aquele sistema mais pacato, mais ameno. Para quê? Para que com as experiências dele, ela consiga equilibrar, né, as vivências que ela precisa ter para equilibrar o sistema dela. E vice-versa. Então, o homem, ele também, daquela forma que eu expliquei, né, como exemplo, ele atrai uma mulher que no sistema familiar dela tenha toda a conjuntura de experiência que ele precisa passar. Então, os dois, sem saber, se atraem. Vocês pensam que a gente é atraído pela questão do tesão, da sexualidade? Sim, também. Mas não é só isso. É mais pelas experiências de vida que a gente precisa ter uns com os outros do que qualquer outra coisa. Porque chega um momento que isso decai, né? O tesão, a vontade, isso decai. Então, o que chama mais atenção são as experiências que um precisa passar. Por exemplo, essa mulher que fala muito, que a família, aquela agonia toda, aquele remeleixo, um fala alto, outro fala alto, um grita, outro xinga, né? Que atrai esse homem que é mais pacato. Ela explora a família dele, explora no sentido de viver energeticamente e viver ali com aquelas experiências, a família dele, de forma a trazer para ela experiências que vão mexer com o ego dela, mexer com as conjunções, com as conexões, com as mentalizações dela, fazendo com que aquele relacionamento ali dela com ela mesma seja maior ainda, seja mais forte ainda. Ela vai ter experiências de vida que ela vai precisar
com aquilo ali para poder crescer cada vez mais. E ele também. Então, vamos supor que os dois começam a conviver e aí eles casam e em casa tá lá aquela agonia lá, ô, fulano, pega aí tal coisa. E aí ele fala, meu Deus do céu, essa mulher fala assim, gritando desse jeito. E aí ela começa ele começa a reclamar com ela, oh, não grita, não faz isso, não faz aquilo. E aí ela faz, poxa, mas eu sempre fui assim, eu sempre gritei, eu sempre me exaltei e fiz tal coisa e agora você está reclamando? Por quê? Porque a familiaridade daquilo. Ele começa a reclamar e aí ela começa a não entender porque que ele está reclamando, porque se sempre foi daquele jeito, né? Se ela sempre se comportou daquela forma, por que agora ele começou a reclamar? O que acontece? A gente, no momento da conquista, né, do relacionamento em si, a gente está mais envolvido naquela troca da sexualidade, na troca do controle, na troca da paixão. Só que quando a gente vai para um relacionamento mais sólido, mais firme, de anos, e que a gente tem que conviver com toda a conjuntura sistemática do sistema da outra pessoa, a gente passa a perceber que certas coisas que antes não incomodavam, começa a incomodar. Por quê? Porque naturalmente nós vamos nos mostrando mais, nós vamos tirando as máscaras que realmente a gente precisa fazer naquele momento da conquista, naquele momento todo. E aí o que acontece? Aí ele começa a reclamar, né? Ei, você grita desse jeito, para de gritar desse jeito, você... Ué, mas eu sempre gritei, que loucura é essa? Agora que você vai perceber que eu tô gritando? E aí ele fala, mulher maluca, danada, fica gritando, e aí a gente já não consegue mais ser quem a gente é, porque aquele pivôzinho que a gente criou para ter essa relação já não existe mais, né? A gente começa a transparecer a nossa essência, o nosso sistema. E como é que isso acontece, né? Por que isso acontece assim? A gente entra numa relação com alguns objetivos, né? O objetivo real de toda e qualquer relação de casal é a contribuição, a troca pela contribuição. É um contribuir para a vida do outro, né? A gente é atraído por essa contribuição inconsciente de um viver a vida e a experiência do outro para trazer para a sua experiência um ápice. E quando a gente entende que a nossa visão de casal, ela se unifica para que um contribua com a vida do outro, ou seja, as minhas necessidades são as necessidades do outro e a necessidade do outro são as minhas necessidades. Quando eu entendo isso dentro da relação de casal, eu contribuo dentro da relação de casal. Um contribui com o outro, um cresce com o outro, um se expande com o outro. Quando eu entro na relação numa postura de apenas receber, de pegar algo daquele parceiro, de pegar para mim só aquilo ali, eu entro numa postura de quem quer apenas ficar com algo dele, eu estou precisando receber algo que eu não tive na minha base familiar. Então, se eu entro num relacionamento de casal buscando um equilíbrio, uma segurança, né? Eu estou buscando isso de quem, na verdade? Se eu entro num relacionamento de casal buscando uma proteção, eu busco isso de quem, na verdade? Uma proteção, quem nos dá é o pai, né? Se eu entro buscando um afeto exagerado, né? O que eu fique ali o dia inteiro grudado, eu estou buscando isso de quem? Da mãe, né? Então, o carinho, o afeto, o afago é da mãe. E a proteção, a força é do pai. Então, se eu trago isso, né? Se eu venho com essa mentalidade inconsciente, gente, tantas vezes é inconsciente, é natural da pessoa que foi abdicado isso da infância e ela acha justo ter tido isso e não teve, ela sai da casa dos pais, ela sai daquele âmbito ali familiar e vai buscar no parceiro aquilo que ela não recebeu lá com os pais. Sim, as posturas. Então, quando eu entro numa postura de apenas receber, infelizmente eu estou realmente buscando algo que eu não recebi, né, lá de trás, lá da minha base, lá do meu sistema familiar de base.
E aí eu trago aqui pro parceiro, ou às vezes eu levo até para o chefe no meu trabalho, eu busco uma atenção, eu busco aplausos, né? Então, na postura do recebimento, isso. Então, quando eu entro nessa postura só de receber, eu não consigo ver o que o outro necessita dentro daquela relação. Eu não consigo contribuir com ele, sendo que o que eu contribuo com ele é o que contribui a mim também. Por quê? Porque quando estamos numa relação de casal, somos um, né? Somos vistos como um. Como é que chama que a gente faz a declaração de imposto de renda, quando a gente é casado, o meu CPF entra na declaração de renda do meu marido e do meu marido entra no meu. Então, como é que vai separar, né? É um só, enfim. E aí tem uma outra postura dentro do relacionamento de casal, que é quando você começa a ter um relacionamento de casal de fato. Porque observe, enquanto a gente está na postura de receber, que a gente está lá na base pai e mãe, por quê? Porque os pais, eles tendem a dar. Eles dão, eles dão, eles dão. E a gente, como filhos, a gente recebe, recebe, recebe. Quando a gente acha que a gente não recebeu o suficiente dos pais, e a gente vai para a vida, a gente vai para fora, encontra um parceiro, se relaciona com ele e começa a conviver, a gente também está nessa postura, né, de recebimento. Então, só quando a gente enxerga que a gente já recebeu o suficiente dos pais, que tudo que eles puderam dar para a gente, tudo que eles ofereceram para a gente foi o suficiente, foi o correto, foi o necessário, a gente pega as nossas trouxinhas e a gente sai de casa, a gente já sai de casa numa postura de troca. Essa é a postura que se inicia o relacionamento de casal. Quando eu entro no relacionamento para trocar, eu entro com a visão de um relacionamento de casal e não mais de receber de pai e mãe. Deu para entender? Então, quando eu entro nessa troca, que vocês vão ver que também não é a mais adequada, mas é o começo de um relacionamento de casal funcional, eu entro com todas as minhas qualidades, com aquele meu sistema todo que eu contei para vocês no começo da live, lá atrás, que vai enriquecer na vida do outro. Então, eu passo a trocar, porque a vida do outro, a história do outro, o sistema do outro também vai trazer para mim esse enriquecimento. Então, eu passo a trocar. Aí entra o ato sexual, né? No ato sexual a gente troca, a gente faz essa troca energética, a gente faz essa troca de energia, tanto que no começo o interessante é que a gente experimente. E muitas vezes a mulher, né? Principalmente a mulher, ela entra no relacionamento de casal, e claro que existem homens assim também, mas normalmente é da mulher. A mulher já entra no relacionamento de casal querendo o quê? Casar e ter filhos. Então ela conhece o rapaz, fica com ele e ela já entra querendo casar e ter filhos, né? Quanto que na verdade nesse momento da troca o natural é experimentar, experienciar, viver essas experiências. A gente não vai conseguir viver tudo porque vai chegar um momento que é natural que a gente se una ou que a gente se separe, mas enquanto a gente estiver unido, nem tudo que a gente vive numa forma de contribuição, de um casamento, de vida toda, que a gente vai conhecendo aos poucos, né? A gente vai vivenciar ali naquele momento da troca. Bom, e tem mais uma coisa bem legal que eu quero trazer para vocês sobre essa questão do relacionamento de casal. Mas antes, eu vou ler um pouquinho aqui, que vocês já têm algumas dúvidas, só para a gente responder enquanto... Vamos ver aqui, bem melhor agora, postura de recebimento, foi... Teve uma pergunta antes da sua. Estamos ouvindo a chuva também, tá vendo? Vocês estavam ouvindo minha chuva. E quando a gente acha que recebeu em casa, e quando a gente, na relação de casal, mais dá do que recebe e aceita numa boa? Como funciona a história do outro? Olha só, Daniele, tudo bem? Vai chegar um momento, essa postura que você me diz, né? Quando você acha que já recebeu o suficiente em casa, na verdade a gente não precisa achar que a gente recebeu o suficiente. Eu vou lhe dizer uma coisa, a gente recebeu o suficiente. Essa postura, ela é inconsciente, tá? Por mais que a gente ache que a gente recebeu o suficiente, algumas pessoas, elas entram nessa postura inconscientemente. E a gente consegue perceber isso na constelação, no acompanhamento. Por quê? Porque a gente começa a perceber a postura disfuncional dela dentro da relação.
entende? E a gente na relação de casal mais dá do que recebe. E aceita numa boa. A gente mais dá do que recebe e aceita numa boa. Essa é a postura de troca. Não é quando as necessidades deles são as minhas e quando as minhas são as deles. Por exemplo, e isso, gente, a gente pode também ir passeando no decorrer do relacionamento. Não é sempre que a gente está na postura de troca, não é sempre que a gente está na postura de recebimento e não é sempre que a gente está na postura de contribuição. A gente vai variando esses papéis, mas o mais legal é quando a gente encontra na postura de contribuição um relacionamento e uma visão de casal saudável. Porque o que não pode a vida inteira é a gente só ficar recebendo. Pô, eu vou ficar aqui só recebendo, recebendo. Aí o outro dá, o outro dá, o outro dá. E o que acaba acontecendo? Você enfraquece o outro. Porque você também tem sua potência para oferecer para o outro. Né? E quando você passa a fazer essa troca, esse oferecimento da sua potência, e o outro traz a potência que ele tem de lá, a gente começa a trocar. Mas a troca, em um momento, ela não é sustentável, porque a gente passa a pensar na lei do equilíbrio. Ah, peraí, eu dei aqui um pouquinho, ele não me deu ontem, então eu não vou dar amanhã. A gente entra nisso, a gente mergulha nisso. É tudo bem, como você está falando, quando está tudo bem. Mas quando a gente começa a ter disfuncionalidades, a gente começa a repensar na postura que a gente está assumindo no relacionamento, entendeu? Agora, por exemplo, quando a gente está na postura de contribuição, a gente consegue enxergar o outro com as necessidades que a gente enxerga a gente, com as nossas necessidades. Eu tenho necessidades, né? O outro também tem. As minhas são prioridades em relação ao outro? Não, as duas são prioritárias, então a gente vai vivendo equilibradamente nessa parte de contribuição, contribuindo um para a vida do outro. Deu para entender? Eu consegui ser clara? Como funciona a história do outro. Ai, alguém perguntou alguma coisa muito interessante aqui em cima e eu perdi. Eu pensei que era barulho de pipoca, não, era de chuva mesmo. Ai. Tá, então vamos lá. Alguém perguntou alguma coisa, deve ter apagado. Eu vou continuar. Oi! Como identificar as necessidades do outro? Olha só que interessante sua pergunta, Jéssica. Vou contar aqui para você como foi que a gente identificou a minha necessidade essa semana aqui em casa, né? Eu tenho estudado bastante, tenho vivenciado bastante essas coisas e tenho tido uma vontade muito grande de trazer algo estruturado para vocês. E assim, eu não tenho tempo de estruturar, de pensar, para mim, se eu pudesse ficar aqui fazendo live a vida inteira e falando de todos os assuntos que já está integrado em mim, que já faz parte das nossas experiências como casal, das nossas vivências como pessoas, né? De tudo que eu vivencio, eu só trago para vocês coisas que assim, eu vivencio, é íntegro em mim, entende? Não tem como trazer uma teoria para vocês que eu não experimentei, porque não vai ser verdade, não vai ser real. Então, quando eu trago isso para vocês, é porque já vivencio. Então, assim, quando eu estava nessa agonia de, ai meu Deus, eu preciso estruturar alguma coisa, já que agora a gente não está tendo o atendimento muito presencial, e aí fiquei pensando, o que eu posso trazer para ele de forma estruturada, começando da criança, começando das bases, indo, né, desde a pré-concepção, da gestação, do pós-parto, da puberdade, da criança. E quando o Diego percebeu essa minha angústia de necessidade de concretizar, ele falou, não, peraí, vamos lá, eu vou te ajudar. Porque também é uma necessidade dele, eu estar bem. Porque quando eu não estou bem, ninguém está bem. Quando ele não está bem, eu também não estou bem, entende? Então é um equilíbrio, é uma contribuição. É viver a vida do outro como a sua própria vida. É assim. Então, quando a gente entra nessa fase da contribuição, a gente percebe o quanto a gente é essencial com toda a nossa bagagem, com toda a nossa história, com tudo que a gente trouxe. Por mais disfuncional que seja, lá para o outro vai ser funcional em algum sentido.
Deu para entender? E do outro também vai ser funcional para a vida da gente, porque, como eu falei, a lei da atração, lindos e lindas, não é a sexualidade. A lei da atração é o que o outro precisa experimentar e vivenciar. E ele é atraído pelas experiências. A gente é atraído para o outro pelas experiências que a gente precisa ter. Deu para entender? E aí, como é que a gente observa o começo, né, da disfuncionalidade do casal? Quando sai completamente do eixo, quando a gente não está em nenhuma dessas posturas, quando a gente não recebe, quando a gente não troca, quando a gente não contribui. O casal está completamente despolarizado. O que é isso? Bom, nós todos, né, nós somos tanto a energia masculina quanto a energia feminina. Então, dentro de nós, mesmo a gente sendo mulher ou homem, a mulher, ela tem dentro dela a energia masculina e a energia feminina. E o homem, ele tem dentro dele a energia feminina e a energia masculina. O que é isso, Nanda? É o nosso núcleo mais profundo. É aonde a gente... Sabe o sexo dos anjos? É isso, exatamente isso. Não tem sexo, não é em relação a sexo. É em relação a, energeticamente, o que você vai fazer, o que você vai pôr para fora. A energia masculina é uma energia que vai e faz. Ela tem a capacidade de ir e resolver, certo? E a energia feminina é a energia criativa, é a energia que está criando, que está pensando, que está elaborando, tá? Enquanto a mulher está usando a sabedoria e a inteligência para saber como é que ela vai mudar uma mesa de lugar, o homem usa a força para pegar essa mesa e colocar em outro lugar. Ou seja, ele vai e faz. A mulher, ela pensa, ela raciocina, ela entra na sabedoria para ver como é que ela vai fazer aquilo. Então, vocês conseguem entender que um contribui para o outro, né? Tanto a minha energia masculina contribui para a energia feminina de Diego, quanto a energia masculina de Diego contribui para a minha energia feminina. E assim a gente faz a troca e a contribuição. Então, quando eu, Fernanda, vivo o meu feminino na minha total essência, e o que é viver o feminino na total essência? Quando eu me sinto protegida, quando eu me sinto acalentada, quando eu me sinto segura, quando eu sei que tem alguém do meu lado, isso é a energia feminina polarizada, tá? Fica aí. Quando é que eu estou no meu masculino polarizado? Quando eu tenho liberdade para realizar o que eu vou realizar, quando eu vou lá e consigo fazer o que eu preciso fazer, isso é energia masculina polarizada. Quando eu, mulher, na minha energia feminina, começo a perceber que eu estou desprotegida, que eu não estou vivendo um relacionamento de base, de proteção, eu começo a despolarizar. Eu começo a ir para o lado contrário do que aquela energia está indo. Então, ela vai para o masculino. Ela começa a ir e fazer. Para quê? Para se proteger. Então, ela começa a entrar na energia masculina também, para usar a força, frente ao masculino que ela já tem em casa. Então, quando a gente tem um homem masculino usando sua total liberdade e não traz essa proteção para o feminino da mulher, o feminino da mulher se sente masculinizado e ele tende a ir de encontro àquele masculino do homem. Então, entra numa despolarização e os dois chocam. E aí, energia igual, né? Masculino com masculino, começa a repelir. Então, por isso que muitas vezes eu ouço, eu às vezes tenho que ser o homem da relação, porque meu marido não chega em casa, não faz, não acontece, sou eu que tenho que ir, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que realizar. Né? Eu tenho uma professora maravilhosa, a Maraísa de Feng Shui, que ela fala assim, olha, nem o tanque do outro carro eu abasteço, porque isso é papel de homem. Aí a gente fala,
Maraísa, mas você está sendo machista. Não, não é sendo machista. É cada um na sua função. Ele vai lá, ele abastece o tanque do carro. Eu vou lá, eu dirijo o carro, eu levo, eu pego o menino na escola, eu dou carinho, eu dou atenção, eu vou, eu levo, eu pego ele. Então, são funções que se completam e que estão atreladas uma à outra. E que não são machistas nem feministas, não é isso. É que quando tem essa despolarização, por exemplo, o homem também despolariza para o feminino. Quando? Quando ele vê a liberdade dele ceifada, quando ele fica sem dinheiro, quando ele não tem a liberdade dele de ir e vir, né? Quando ele começa a perceber que a mulher, ela começa a sugar aquela liberdade dele, ele despolariza também. Aí ele vai para o feminino da relação. E ela, estando no feminino, os dois se repelem. E qual é o natural? Qual é o saudável? Enquanto eu estou no meu masculino, que eu preciso ir lá, eu preciso fazer, eu preciso realizar, o meu companheiro, ele está no feminino, dando atenção para minha filha, agradando, fazendo carinho, fazendo uma comidinha para mim, natural. Os dois passeiam nessas energias o dia inteiro. Entende? E quando o homem, ele tá polarizado no masculino dele e eu tô polarizada no meu feminino, eu estou sendo mulher, eu vou lá fazer a minha unha, eu vou lá fazer o meu cabelo, e ele tá fazendo o quê? Ele tá indo lá, encher o tanque do carro, mudar a mesa de lugar, e esse é o papel e a função dele. Quando a gente tenta medir força com o homem, a gente despolariza. Quando o homem tenta ser uma outra mulher dentro da relação que já existe uma mulher, a gente despolariza. Então, quando o casal, eu conheço diversos casais que vivem a despolarização naturalmente e são extremamente felizes. Mas por quê? Porque o homem é o feminino e a mulher é o masculino e estão perfeitamente na sintonia e vibração ótima. Mas quando eles mudam o papel e eles não sabem identificar e não sabem agir daquela forma, aí eles se chocam e começam a brigar, começam a entrar na discussão. Deu para entender isso? Deixa eu ler aqui se tem alguma pergunta de vocês, que eu vi alguém perguntando e aí eu continuo um pouco mais. Como identificar as necessidades do outro? Isso a gente precisa para identificar as necessidades do outro, a gente precisa viver muito verdade. A gente precisa viver muita sintonia e a gente precisa viver muita intimidade. Não tem como a gente identificar as necessidades do outro sem que a gente tenha uma relação íntima e profunda com o outro, né? É natural que aqui em casa, por exemplo, o Diego sabe quando eu mudo quando ele fala, eu não ia fazer live hoje, que eu passei um dia bem cheio. E aí eu cheguei em casa, tinha umas 3 pessoas me perguntando, vai ter live hoje, vai ter live hoje? E ele falou, vai ter live hoje? Aí eu fiz, poxa, eu não me programei. Aí ele falou assim, mas faz a live. Aí eu fui, subi, desci e fiquei pensando aqui na mesa assim, pensando, o que eu falo hoje na live? Aí ele fez, tá preocupada, né? Eu nem verbalizei, tá preocupada, né? Eu falei, tô preocupada, com o que eu vou falar? O que eu vou falar hoje na live? E preocupa não, você abre lá, o que der na telha você vai falar. Eu falei, então tá bom. Mas assim, são pequenos detalhes, ele não estava nem aqui na sala, ele estava lá na cozinha, ele viu a minha movimentação e começa a perguntar. Mas isso é prática, né? É você ver a necessidade do outro, é você praticar, inclusive, o seu olhar de contribuição para a vida do outro. É você olhar e falar, poxa, ele não está bem. Se ele não está bem, peraí que eu vou olhar ali para a gente ajeitar, para ver porque que isso também influencia em mim. Né? Se ele não está bem, eu também não estou bem. E quando essas energias elas estão disformes e o outro está na sua energia central, ele consegue catar o outro cá para cima. Ele consegue pegar o outro e trazer para cá para cima de volta. Ou seja, quando eu estou numa ansiedade, num momento mais deprê, num momento mais tristinho, num momento mais... e eu percebo a necessidade do outro, a minha energia estando bem e polarizada e ótima, eu consigo ir lá e resgatar a polarização do meu parceiro, do meu companheiro também. E vice-versa. Entendeu? Um não sofre sozinho, o outro vai lá e puxa. Mas puxa por quê? Porque eu não entrei naquela... Ei,
Você tá sofrendo por quê? Você tá triste por quê? Aconteceu o quê? Não, me fala, vá. Não, eu não quero falar agora. Não, mas vá, por favor. É comigo? Vamos brigar? Aí começa a entrar no atrito, começa a entrar na briga. Quando um respeita a polaridade que o outro está e assume o seu papel dentro da relação, em algum momento, quando o outro se organizar, ele vai lá e puxa o que está lá embaixo cá para cima. E assim a gente vai vivendo, né? Um contribuindo com a energia do outro, um vivenciando a energia do outro. Tô entendendo, tô vendo que você tá entendendo. Como a gente faz para aceitar a nossa vulnerabilidade? Vivendo na verdade. Vivendo na verdade. A gente não consegue expor, né, se expor, ser vulnerável, se a gente não vive na nossa verdade. Se a gente cria identidades dentro, por exemplo, hoje eu tenho meu relacionamento de casal, mas se a gente cria dentro do relacionamento de casal identidades 1000 para viver aquele relacionamento de casal, sem viver a nossa verdade, a gente não é vulnerável lá dentro. Então, impressões minhas, traumas meus, que envolvem, né, o contexto do relacionamento de casal, por exemplo, traumas sexuais, que envolvem o relacionamento de casal, se não for exposto como verdade, intimidade para o outro, se eu não viver a minha vulnerabilidade naquele momento com o outro, que tipo de relacionamento de casal que eu estou vivendo? Né? Não é um relacionamento de casal, não é um contribuindo para o outro. Então, viver a vulnerabilidade é viver a nossa verdade. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Eu não estou fingindo que eu estou feliz para agradar o outro, né? Se eu estou numa autopunição, numa culpa, eu não estou naquilo ali para servir e agradar o outro. Alguma verdade tem por trás daquilo ali que eu preciso trazer aquela verdade para que o outro signifique e ele entenda o momento que eu estou passando. Então, ser vulnerável é a nova forma do vibrar. É a nova forma do vibrar. A gente ser vulnerável, o problema é que a gente não tem coragem, né, de mostrar a nossa vulnerabilidade. A gente não tem coragem de tirar essas identidades que a gente cria para viver um outro relacionamento com uma outra pessoa. Por quê? Porque a gente precisa daquela identidade forte, firme, para ser quem a gente é, porque é muito difícil transparecer quem a gente tem aqui dentro, né? Com todos os traumas, com todas as angústias. O que ele vai pensar de mim? Nossa, eu vou sofrer muito se ele descobrir que eu sou assim, assim, assim. Mas e quem eu sou de fato? E quando eu entro nesse jogo do meu autoconhecimento, quando eu entendo quem eu sou, sem me definir, sem me limitar, apenas entrando na minha verdade, sendo vulnerável, aí eu consigo fazer a minha identidade real e o outro entender. Entende? Fica muito mais claro. E aí o outro consegue ser vulnerável também. Um relacionamento de casal íntimo é um relacionamento de casal onde os dois estão vulneráveis. E os dois sabem muita coisa, quiçá tudo, um da vida do outro. Entende isso? E não é pra virar amigo, não. É pra viver isso na mais íntima verdade e com as experiências do sistema dele, acrescentar nas experiências do meu sistema e essa verdade ser a nossa porta de vivência no mundo, nas experiências do mundo. Quando eu falo da nova forma do vibrar, é que cai muito por terra hoje, a gente está se entravando do que a gente realmente é, se colocando para dentro. A gente está sentindo uma necessidade de expurgar, de trazer à tona todas as nossas emoções, todos os nossos traumas, todas as nossas vivências lá da infância, que significam aqui agora, né, na vida adulta, ou lá na puberdade, que significam aqui na vida adulta, para quê? Para deixar isso de lado, né, e conseguir compenetrar a nova forma que vamos precisar interagir com o outro aqui, nesse momento que estamos no planeta, né? Não dá mais para fingir. A gente vai ter que trazer muita coisa para fora. Bem a cara de Bada. O que, Camilão, que é a cara de Bada? Bada é ótimo. Não gosto da pergunta. O que foi? Aconteceu o quê? O que com o quê, gente? Sempre respondo, nada não. Ah, tá, entendi. Exatamente, quando o outro vem de lá e pergunta, o que foi? Aconteceu o quê? Nada, 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 você fica na sua. Nada, você continua no seu espaço, no seu lugar.
E aí, quando a gente traz a questão da vulnerabilidade, né? E quando o outro vem de lá e pergunta o que foi, e você responde um nada, a sua verdade não está sendo trazida à tona. Né? Porque se nesse momento você quer criar esse espaço seguro para que você possa se relacionar com aquela pessoa e trazer as suas experiências que contribuem para ela e as experiências dela que contribuem a você, o espaço seguro compreende a verdade dos dois. O problema é que a gente quer dar a perfeição para o outro o tempo inteiro. Né? Só que isso está caindo por terra agora, porque na verdade essa perfeição toda que a gente quer dar para o outro, ela de fato não existe. E quando a gente corre atrás dela querendo mudar quem a gente é para ser perfeito, a gente só tende a sofrer. A gente tende a entrar num jogo que foge à nossa essência de perfeição que já existe. Né? Quando eu entendo que o que eu tenho já acrescenta o suficiente para o outro, que ele foi atraído para aquela experiência pelo que eu já tenho, e ele foi atraído para mim pelo que ele já tem também, aí eu começo a entender que eu não preciso ser perfeita. Né? Que dentro do que eu sou para ele já está suficiente. Gente, e quando não está suficiente, um beijo, um abraço, vamos viver novas experiências. A nova forma do vibrar compreende isso também. Não tem como amarrar mais ninguém no pé da cadeira, todo mundo sabe disso. Não é mais gravidez, não é tentando fazer com que o outro seja feliz, que a gente... Não, é a gente se fazendo feliz, da forma que a gente puder ser, a gente vai alcançar essa verdade e o outro, vendo toda essa nossa humanidade, que é a essência de tudo, é a gente aprender a ser humano, é atingir essa humanidade, a gente consegue contribuir bem melhor. E aí a gente entra nessa vulnerabilidade, né? E quando um não atende a demanda do outro? Quando um não atende a demanda do outro, está na postura de contribuição ou está na postura de troca? Quando um não atende a demanda do outro, a gente tenta esse equilíbrio ou a gente contribui para o outro? Porque assim... O que Diego está fazendo agora, que eu pedi auxílio para ele, não é da demanda dele. Na verdade, ele que se mostrou que ia contribuir, né? Não é da demanda dele, é da minha demanda. Então, assim, ele está atendendo a minha demanda neste momento. Em algum momento, eu vou atender a demanda dele. E assim, a gente vai caminhando, um atendendo a demanda do outro. Quando você me traz nessa figura de linguagem essa pergunta, quando um não atende a demanda do outro, significa, e quando não há um equilíbrio na troca que eu estou vivendo? Entende? Qual traga com mais clareza a situação, que aí eu consigo dar um contexto melhor. Mas nessa pergunta, a figura de linguagem que tem aí por trás, a conotação é essa. Quando eu estou na troca, e eu não sou compreendido, o outro não me satisfaz, ou então eu estou ainda no recebimento, querendo sempre mais e mais. Deu para entender? Bom, o que vocês têm mais de dúvida para mim? Tem muita coisa em relacionamento de casal e eu vou dizer, quando o relacionamento de casal, ele é um relacionamento sadio, um relacionamento que a gente consegue, dentro dessa contribuição, trazer esse jogo, né? Essa jogada de a gente vai, é como a onda, né? É como o mar, a gente vai dançando no relacionamento, a gente não vai vivendo aquela coisa estática, eu sou assim, eu sou assado, você é assim, você é assim. A gente vai vivendo essa onda, a gente vai entrando no feminino, entrando no masculino, a gente vai entrando no recebimento, a gente vai entrando na troca, na contribuição, a gente vai vivendo, experienciando, e a gente vai trazendo a nossa verdade, a gente vai trazendo a nossa vulnerabilidade, a gente vai trazendo mais consciência para esse relacionamento e a gente vai ganhando uma força propulsora de realização, porque o relacionamento de casal é o momento que é o ápice da criação, né? Você faz um filho no relacionamento de casal, o filho é o ápice da realização do homem e de uma mulher, né? Então, o que compreende ali, às vezes a gente não precisa nem fazer um filho, a gente faz uma empresa, já é um filho, né? A gente
constrói uma casa, já estamos usando a nossa energia criativa, criadora para aquilo ali. Então, a energia sexual que gere o relacionamento de casal é uma energia criadora. É a energia que vai formar muita coisa. Então, vai formar uma empresa, vai formar uma criança, vai formar uma viagem, vai formar os sonhos, os ideais, vai trazer, vai concretizar a nossa verdade. E quando a gente vive uma disfuncionalidade nisso, a gente acaba se afundando. Porque essa troca energética do ato sexual, quando ele não é saudável, ele envelhece, ele descarrega a gente energeticamente. A gente acaba, ou a gente está naquela de receber e ser aquela onda propulsora no momento da troca do ato sexual, ou a gente decai ainda mais. Então, tem até um post que eu fiz aí que é um relacionamento que te impulsiona ou ele te derruba, né? Ou te impulsiona de uma maneira que você forme, que você crie, que você idealize, que você vá para frente, ou ele te derruba naquela de culpa, punição. Caramba, ele me traiu, ele fez tal coisa, ele, ou então, ela me traiu, ela fez tal coisa, ela, a gente joga sempre no outro, a culpa sempre do outro, sempre, né, no outro, onde que as experiências que a gente vive com o outro, na verdade, pertencem muito mais ao que a gente precisa vivenciar pra gente, é muito mais pra gente. Então, assim, por exemplo, eu acabo atraindo, exemplo, viu, minha gente, pelo amor de Deus, eu acabo atraindo uma experiência de traição ali naquele momento, por quê? Qual é o meu lugar dentro daquela relação de relacionamento de casal? Eu estou no meu lugar de esposa, de mulher? Ou e meu marido está do meu lado? Né? E a gente está vivendo um relacionamento de casal, então o lugar dos dois está ocupado, ou eu estou vivendo um projeto, um mestrado, sei lá, eu estou vivendo mergulhada no trabalho, e aí aquele meu lugar de esposa, ele fica vago. Ele fica vago e eu deixo o meu lugar livre. Meu lugar estando livre, estando liberado para outra pessoa, vem uma pessoa de lá e brucutu, se coloca do lado do meu marido. E aí, de quem é a culpa? Eu fui traída? Ou eu saí da minha posição de esposa e cedi o meu lugar, né? Então, a gente precisa realmente enxergar, não só, ele foi um safado que ele me traiu. Sim, ok, mas e aí? Né? A gente também deu espaço para isso. Se a gente está numa postura de contribuição dentro do relacionamento de casal, os dois não estão lado a lado, inclusive eles estão lado a lado se olhando e com o bracinho junto um do outro e com a mãozinha dada. Né? Isso é uma funcionalidade. Então, assim, a gente precisa, na verdade, verificar o que em nós é preciso ser observado para que a gente possa viver aquela experiência com o máximo de verdade que a gente puder. Né? Não buscando a perfeição, buscando viver todas essas experiências. Eu sempre coloco aqui para vocês, não é nada bom e nem nada ruim, são só experiências. Por mais que sejam experiências dolorosas, são experiências tristes, trazem às vezes muita dor, mas o sofrimento dentro delas é opcional. E quanto tempo elas vão durar? Né? Para que a gente possa mergulhar naquilo ali e dizer que foi só aquilo ali. O que de bom a gente traz dessa experiência também? Né? Então, a perfeição, na verdade, ela não vai existir dentro de um relacionamento de casal. Ave Maria, muito menos não vai existir na gente que está no relacionamento de casal. Então, são experiências que a gente vai formando, que a gente vai vibrando durante a nossa vida, durante as nossas escolhas, durante os nossos aprendizados. E um vai contribuindo com o outro pelos aprendizados, pelo que eles estão vivenciando. Então, olhar o nosso posicionamento, olhar a nossa postura, olhar em que posição a gente está dentro desse relacionamento de casal, é muito importante. Olhar qual é a energia que eu estou integrando ali, que eu estou posicionando ali, é muito importante. Então, assim, se a gente está numa postura, né, de recebimento, que a gente não teve lá da nossa base, pai, mãe, e a gente busca no parceiro um pai, uma mãe, e esse parceiro, ele é, por exemplo, um homem, e ele está vivendo o trabalho dele, as coisas dele, e ele traz para casa a contribuição dele, e eu estou buscando nele só receber,
Ele se sente cansado, ele se sente extasiado, ele sente que, poxa, eu chego em casa e eu fico acabado. Então, isso acontece e muito, e é assim, inconsciente. O que eu recebo de cliente, que as bases, elas não estão sólidas para que a pessoa possa sair e vivenciar um relacionamento a dois, não está no gibi. Elas saem da casa dos pais e ela vai viver com o parceiro, o pai e a mãe de novo. O pai e a mãe de novo. Então não tem como contribuir nessa postura. É uma postura de só receber. É uma postura de me dê carinho, me dê atenção, me dê proteção, me dê afeto. Então qual é essa postura que eu estou vivendo dentro desse relacionamento de casal? Qual é a energia que eu estou ancorando para esse relacionamento de casal? Eu estou no feminino, meu marido está no masculino, meu marido está no feminino e eu estou no masculino e a gente está fazendo essa dança? Ou eu já vivo aqui nesse e ele naquele e a gente entra em choque e briga o tempo inteiro sem parar? Então, é para se observar, é para se vivenciar, é para se experimentar, vivendo a verdade e vivendo na vulnerabilidade. Certo? Contribuir com vocês com alguma coisa? Tem alguma dúvida que vocês queiram trazer para a gente conversar mais um pouquinho? Que felicidade ver você aqui. Letícia, que felicidade ver você aqui também. Lindona. Oi, Paulinha. Oi, gente. Que bom. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Que aí, se vocês quiserem assistir novamente, ou quiserem me perguntar alguma coisa. Ontem eu abri uma caixinha de pergunta e aí vocês me perguntaram algumas coisas, só que com essa agonia